vocês? Me chamo Paulo, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e a gente vai dar sequência ao vídeo anterior, que é o de número 1, esse aqui é o número 2, falando sobre judeus e igreja. É o mesmo povo, eles são separados nos dias de hoje, serão arrebatados juntos, como é que seria? Não? Foi abordado no primeiro vídeo e a gente vai dar sequência, vamos explanar um pouco mais e queremos saber sua opinião sobre isso, né? O que você pensa? Por isso que estou interagindo com você, tá bom? Então até daqui a pouco a gente vai iniciar aí alguns assuntos, né, dentro desse tema, beleza? Aí você dá continuidade, continua assistindo conosco, tá bom? E não deixa de deixar um likezinho aí, inscrever no canal para nos dar uma força aí, ok? Obrigado, viu? Graça e paz, até daqui a pouco. Não vai embora não, beleza? Dando continuidade a esse tema, eu vou ler aqui alguns versículos bíblicos que está em Gálatas, para que tenha base bíblica no que eu estou dizendo, na questão de judeus e igreja, que de fato os judeus foi um povo abençoado no passado, sombra do que é real hoje, né, que é Jesus Cristo, a igreja, e tudo que envolveu os judeus é a igreja hoje. Claro que não descartamos de hipótese alguma, eles fazem parte do plano de Deus, né? Desde do início, é um plano de Deus. Abraão, que é o patriarca, não era judeu, mas ele deu a sequência ao povo. A promessa estava sobre ele, né? Então nós vamos ler aqui. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso está em Gálatas 3:7. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28 e 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, dentro do 28 e do 29. Bom, eu quero deixar claro aqui que eu não sou antissemita, não sou contra os judeus, nós estamos ligados nele. Jesus Cristo era judeu, veio da tribo de Judá, eram judeus, a igreja está ligada aos judeus. A questão é que vivemos uma nova aliança. A aliança que foi feita com Israel, com Judá, acabou. Agora vivemos uma nova aliança, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E a única forma de irmos para o céu é acertarmos a Cristo. Esse era o plano de Deus, a salvação. Vida eterna. O único plano é esse, vida eterna. Entendeu? Judeus foi um propósito para chegar hoje e darmos a vida eterna, e os que querem Cristo Jesus. É disso que estamos falando aqui. Então, quando nós voltamos ao tempo, mas muito tempo mesmo atrás, aí nós vamos ler em Daniel capítulo 2, que lá Daniel revela, né, ao rei da Babilônia, quando eles estavam cativos, o sonho que ele teve da estátua, né? A estátua de Nabucodonosor, que a cabeça era a Babilônia, depois nós temos o peitoral aqui de prata, cabeça de ouro, peitoral de prata era o Império Medo-Persa, depois o tronco, né, aqui bronze, né, que era o Império Grego, e depois as pernas nós tínhamos o Império Romano, né, o Império de Ferro, que era como foi conhecido, que eles dominavam, né, de uma forma cruel. E dessas duas pernas saíram dois, digamos, dentro do mesmo império, dois governantes, né? São dois impérios aí. Uma parte da perna, que é o mesmo império, Roma, e a outra perna, né, Constantinopla, que depois veio a ser Império Bizantino.
O Império Romano caiu por volta de 500, né, do ano 500, onde os bárbaros, né, as tribos bárbaros, que viviam lá para cima, lá na Europa, né, na Escandinávia, aquela parte mais fria. Aí eu pergunto para vocês, de onde vieram os europeus? Se não da Mesopotâmia? Porque lá iniciou-se tudo. Entendeu? Todos os povos da Europa vieram de lá, da Mesopotâmia, Irã, que hoje conhecemos a Irã, Iraque, era a antiga Assíria. Antes do Império Babilônico, que era a Síria, por volta mais ou menos de 700 anos antes de Cristo, para onde os judeus, né, do Reino do Norte, como já citei no primeiro vídeo, esse é o vídeo de número 2, o Império do Norte, as 10 tribos, foram levados cativas para a Síria, capital Nínive. E essa Síria não existe mais, foi antes de Babilônia. Não existe mais. Entendeu? Que hoje seria aquela região ali do Iraque. Nínive seria, por exemplo, a cidade de Assur hoje. Certo? E onde é que foram parar esses judeus? O Império acabou, não tem nada. Se for procurar, você não acha vestígio algum. E para onde foram parar esses milhares e milhares de pessoas que foram levadas cativo? Foram espalhados por toda a Mesopotâmia, por todos aqueles lugares que ali haviam. Pra você ter ideia, a China já existia na época do Egito. Já existia a China, não como é hoje, né? Eram pedaços, eram tribos, né? Hoje formou-se esse império chinês aí, ao longo de quase 3.000 anos. E os judeus foram espalhados. Aí depois, 500 anos antes de Cristo, Judá também foi levado cativo. Olha, primeiro foram os judeus para a Síria, nunca mais voltaram, nunca mais, foram espalhados pelo mundo inteiro. Depois, mais ou menos 200 anos depois, 500 de Cristo, depois que a tribo do norte foi cativa, 200 anos mais ou menos depois, foi Judá. Por rebeldia, desobediência para Deus, foi para a Babilônia, onde Daniel está aqui, descrevendo a estátua. Eles ficaram lá 70 anos, né, cativos, depois voltaram. Né, houve a reconstrução, Neemias, Esdras, né, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, mas ficaram cativos lá 70 anos. Depois ficou um período interbíblico, que Deus não falou mais com o povo, por volta de 400 anos. E o último profeta, né, a falar foi Malaquias, né, onde Deus teve aquele diálogo entre os sacerdotes e o povo, depois do período interbíblico. Né? E depois desses 400 anos, né, Jesus veio, aí aconteceu o que, né, nós conhecemos, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e por volta dos anos 70, novamente, o Império Romano, eles destruíram o templo e levaram novamente os judeus cativos e espalharam ele pelas nações. Todo esse povo, além de ter ficado lá na Mesopotâmia, ali na Ásia, África, uma boa parte deles vieram para a Europa, formar a Europa. Essa Europa que nós conhecemos hoje, de Alemanha, de França, de Inglaterra, sabe, os países nórdicos ali, sabe, Holanda, Espanha, Portugal, todos os países receberam judeus, não só judeus, mas todo esse povo lá da Mesopotâmia, que é Irã, Iraque, né? O Império Medo-Persa, por exemplo, eles dominaram, né? Depois que caiu, eles entraram, ganharam a guerra contra os babilônios e dominaram o mundo por um determinado tempo. Depois veio a Grécia com Alexandre Grande, dominou o mundo inteiro, né? Absorveu toda essa cultura e espalhou por todo o mundo. O próprio Império Romano que veio na sequência absorveu, né? Absorveu essa cultura grega, né, o helenismo, que disseminou pelo mundo inteiro. Então os judeus estão espalhados em tudo isso aí. Não existia ainda o continente americano, não havia sido descoberto. Depois a Inglaterra veio, colonizou os Estados Unidos, aí vieram os portugueses colonizar o Brasil, os espanhóis toda a América Latina, o restante da América Latina. Então todo esse povo judeu aí que
que sumiu do mapa, nós estamos falando de 3.000 anos. Se nós pegarmos esses 2.000 anos que nós vivemos após Jesus Cristo e mais 1.000, mais ou menos, antes de Jesus Cristo, 700 anos. Então são 2.700 anos que esse povo judeu foi espalhado por todo o mundo. Agora eu te pergunto, vai me dizer que essas pessoas hoje são judeus legítimos? É tudo misturado com alemão, com árabe, é uma bagunça total. Então, seria, poxa, da nossa parte, achar que existe ainda um povo puro judeu. Esse povo que foram levados lá para Israel, formar essa nação em 1947, isso é papo furado. Esse povo aí é tudo misturado, eles nem sabem quem é a descendência, que tribo que é, sabe? É tudo misturado. A ONU, quem é a ONU? A ONU é um órgão do anticristo. Essas nações que estão lá são tudo anticristão. O mundo jaz no maligno. Lembra quando o diabo tentou Jesus, levou ele lá no pináculo? Te dou tudo isso aqui se me adorares. Porque de fato tudo isso aqui é dele. Adão, o primeiro Adão, entregou isso aí. Ele é governante disso aqui. Por permissão de Deus? Claro. Tem que cumprir o plano de Deus, ele tem que obedecer a Deus para que o plano de Deus se cumpra, até que Jesus Cristo volte pela segunda vez, para derrotá-lo de uma vez por todas e cobrar de todos os ímpios. O que precisa se entender, que eu não sei, o cristão, poucos leem a Bíblia, é que existem dois povos só hoje. O ímpio, que adora Satanás consciente ou inconscientemente, e o cristão verdadeiro, salvo, que serve a Jesus Cristo. Por isso que Deus fala, né? Sai dela, povo meu, sai dela. Por quê? Nós estamos inseridos na terra, neste mundo, onde o inimigo controla, governa. Todos os presidentes, governos, reis fazem a vontade de Satanás, a não ser quando Deus interfira por alguma ação. É isso que precisa entender. O capeta, ele está aí, a Bíblia fala que potestades espirituais, malignas, que operam nos céus, ele que controla tudo isso aí. Então, tudo vai culminar num final que a Bíblia nos revela no livro de Apocalipse, para que o Senhor Jesus venha pela segunda vez, e implante seu reino aqui na terra por 1000 anos. E os judeus foram espalhados por tudo isso aí. Eles voltaram porque a parábola da figueira, isso pelo amor de Deus, né? Forçar a situação, isso não existe. A ONU, que é controlada por esses impérios malignos, deu Israel por um motivo político, né? Inseriu lá, tem profecias que dizem que Deus restauraria, tal. Sim, diz. Isso é verdade? Sim, é verdade. Por vontade de Deus que o povo retorne? Sim, mas esse Israel que está lá agora não tem nada a ver com aquele povo de antigamente. São um povo tudo misturado, incrédulo, eles não creem em Jesus Cristo, sabe? Os poucos que se convertem, que se chamam messiânicos, amém por isso. Eu quero deixar claro mais uma vez, não temos nada contra judeus, eu quero que eles aceitem Cristo como Salvador. Nós somos inseridos, neles, na oliveira, graças a Deus por isso. Mas eles precisam aceitar Cristo como Salvador. Não existe mais judeus, aquele povo que a Bíblia nos revela, sabe? É um povo comum, como qualquer outro, chamado Israel, que está lá. Deus vai dar uma oportunidade? Com certeza. Eu creio na tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação. Aquelas 2 testemunhas é a igreja do Senhor. Os 144.000 é a igreja do Senhor, os que aceitaram a Cristo, que vão pregar na grande tribulação, na perseguição. E Israel, não só Israel, mas a grande parte dos países árabes, que são muçulmanos, que creem lá em Alá, o Deus deles, vão se converter. Quando os milagres começarem a acontecer, pessoas serem perseguidas e mortas e serem arrebatadas, os judeus vão se despertar e vão quebrar a aliança. O Apocalipse fala que nesses 7 anos, nos 3 anos e meio, que o acordo que o mundo fez com Satanás, com o maligno, que nos 3 anos e meio vão quebrar esse acordo. Israel vai ser um deles, que vão crer.
naquilo que a igreja vai estar pregando, nos sinais que estão acontecendo. Eles vão romper com o maligno e vão aceitar Cristo. Então vai ser milhares e milhões, né, desses ascendentes a judeus que irão se converter e se tornar a igreja, a noiva do Cordeiro. Você entendeu? É só um povo hoje, igreja do Senhor, que no final eles terão, eu diria, a última oportunidade de realmente crer em Jesus Cristo e aceitar que aquele Messias que eles mataram é o mesmo Messias que nós pregamos e que ele está voltando. Então, de fato, eles vão se converter aos milhares, aos montes, que é aí quando o inimigo vai ajuntar as nações, lá na batalha de Armagedon, contra esse Israel convertido. E quando Jesus Cristo virá e batalhará, né, muitos morrerão nessa batalha, e ele vai aprisionar Satanás e seus anjos, né, o falso profeta, besta, e vai lançar no lago de fogo. Então, é disso que nós estamos falando, que hoje só existe somente a igreja. Para vocês terem uma ideia da estátua, que eu já relatei aqui, são os reinos, né, que Deus revelou para Daniel no sonho. Quando nós chegamos nas duas pernas, muitos estudiosos, eles dizem que nós estamos nos dedos, né, mistura de ferro e barro, os dedos da estátua. Então eles falam que, o Apocalipse fala, né, que haverá alianças, né, de reis, uns mais fortes, outros mais fracos, isso falando da Europa, né, que não dá liga, né, porque é ferro e bronze, não dá liga, então eles têm que fazer união com famílias e tal, para permanecer ainda, né, no poder e, enfim, dar continuidade, né, nesse Império Romano aí, que está ressurgindo novamente. Mas só que eles falam só da parte ocidental. Se é duas pernas, uma perna Roma que caiu com a invasão dos bárbaros, e voltando um pouco aos bárbaros, esses bárbaros estavam lá na Escandinávia, sabe, aqueles países nórdicos. Eles vieram de onde? Lá da Mesopotâmia. É de lá que surgiu toda a humanidade. Eles vieram de lá. Com a invasão dos hunos, quem são os hunos? Os mongóis e os chineses. Eles eram poderosos. Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro de pré-adolescentes diz: terríveis. Os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. Na Europa, eles expulsaram. É uma loucura Israel tentar firmar acordos de paz com inimigos comunistas. Mas a pressão mundial eu o obriga. Eu anotei aqui algumas delas, por exemplo, os godos, os vândalos. Na guerra de Yom Kippur de 1973, milhares de tanques atravessaram simultaneamente o Sinai, oriundos do Egito, e descendo do Golã a partir da Síria num ataque surpresa, cuidadosamente orquestrado. As forças militares de Israel estavam todas de licença, celebrando a mais sagrada de suas festas religiosas, levando, portanto, 3 dias para que se mobilizasse. 300 mil israelenses enfrentaram 1,2 milhões de árabes. Escapando por um fio da derrota, Israel sofreu pesadas baixas. Mas, em cumprimento incontestável da admirável profecia de Zacarias, de que as tropas judias seriam como fogo que consumiria as nações vizinhas, Israel expulsou seus inimigos. Em retaliação por ter se defendido, 61 nações romperam relações diplomáticas com Israel, enquanto nenhuma nação repreendeu os árabes por seu ataque surpresa. Este tenso e custoso estado de alerta de Israel tem sido manipulado de modo a acusá-lo de perpetrador de violência infundada contra vizinhos amantes da paz, dado pelas Nações Unidas. Mas quando o Kuwait deportou 300 mil palestinos, em sua maioria civis inocentes, a mídia fez pouco caso e as Nações Unidas ignoraram. As Nações Unidas são flagrantemente pró-árabes e contra Israel. As chamadas Forças de Paz das Nações Unidas no Líbano abrigaram terroristas da OLP, ofereceram suas instalações para treinar terroristas, forneceram equipamento militar e auxiliaram as equipes de terroristas a caminho de atacarem Israel.
E quando Israel se viu pressionado a ponto de invadir o sul do Líbano para expulsar a OLP, descobriu na área das Nações Unidas estoques suficientes de armamentos para sustentarem uma invasão de 1 milhão de homens. E a maioria, incrivelmente, era avançada demais para ser operada pela OLP e era obviamente destinada a uma invasão soviética. Constantinopla, que só foi depois que 2 anos após a Olimpíada de Munique, em que a OLP assassinou 11 atletas israelenses, Arafat, o seu líder, foi... A religião muçulmana lá já estava forte, né? Os países invadiram lá e acabou com o Império Bizantino, que é em Constantinopla. Então, uma das pernas estava lá na Ásia e África, e a outra perna aqui no Ocidente. Né? Não existia ainda a América, continente americano, depois que foram colonizados. E a outra perna estava na Europa, né? As 2 pernas do Império Romano. E os 5 dedos é a mesma coisa, uns 5 dedos do lado de cá, 5 dedos do lado. O que eu quero dizer com isso? Que são os 10 chifres que Apocalipse fala. Que desses 10 chifres, né, vai surgir um desses chifres, vai ser destruído, mas vai ficar como se fosse morto, mas depois ele vai reviver e vai crescer e vai ficar maior que os outros. Esse chifre vai vir lá da Ásia. Então ele que vai governar essas 5 nações, né, do lado de cá ocidental, e as 5 nações do lado oriental, que vai formar o império do anticristo. Então o anticristo vai vir de lá dos países árabes, está lá em Daniel. Então nós vivemos hoje esse governo que está para surgir, o anticristo, né? Nós estamos nos dedos da estátua, mistura de ferro e barro. E os judeus estão inseridos em tudo isso aí. Os judeus se espalhou, Deus espalhou, foi de forma maravilhosa. Apagou aqui a luz, já estou acendendo. Então, de forma maravilhosa, Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que o seu povo se espalhasse, porque eles seriam salvos. Eles vão aceitar Jesus Cristo, seriam salvos. Porque ao longo do tempo, desde a criação do povo de Deus, sempre foram rebeldes, mas Deus sempre os amou, como uma igreja. Sempre rebeldes. E a forma de curá-los, vamos misturar com os outros povos, vamos se misturar e eles vão ser salvos. Porque eles vão crer na palavra de Deus, vai sair dessa tradição, né, nojenta, que eles estavam atolados lá, e vão acabar aceitando Jesus Cristo. É o que está acontecendo. Você tem ideia, o Brasil ele foi colonizado por portugueses, né, entre aspas. A maioria dos que vieram aqui no início eram todos judeus, marranos, que eles falam, né? Marranos quer dizer convertidos ao cristianismo, convertidos ao catolicismo, meio que à força. É tipo assim, ou você aceita, né? Ou você se converte ao cristianismo, larga o judaísmo, ou nós vamos matar todo mundo. Lá foi assim, em Portugal foi assim, na Espanha. Eles eram obrigados a se converter, e eles perdiam tudo, tomavam todos os seus bens, e eles foram mandados para o Brasil, para a América Latina toda, e Espanha. Eram todos judeus. Se você for ver lá, só pesquisar, hein, você vai ver. O Brasil todo, norte, nordeste, sudeste, foram colonizados por portugueses marranos, que eram judeus. Se você ver a história de Pernambuco, alguns judeus que lá estavam, que vieram nessa época, depois de alguns anos já ali, aí quando veio a invasão holandesa, e começaram a dominar, eles eram oprimidos pelos portugueses. Aí quando vieram os holandeses, né, deu uma permissão para eles crescerem. Eles cresceram, ficaram fortes no comércio e tal. Aí depois os holandeses foram expulsos de novo pelos portugueses. Aí os que estavam ali, os já brasileiros, judeus, fugiram para os Estados Unidos. Sabe aquela Nova York, Nova Amsterdã, que no início era Nova Amsterdã, depois passou a ser Nova York. Foram judeus brasileiros que ajudaram a fundar a Nova Amsterdã, que depois veio se chamar Nova York. É a história. Quem eram? Judeus brasileiros que vieram de onde? Portugal. Eles estão no mundo inteiro. É por isso que lá o Apocalipse fala, né, das 12 tribos, lá, dos 12 mil. Quero até corrigir que no primeiro mil eu falei 14 mil, mas é 12 mil de cada tribo. Ascendentes, né, de judeus. Deus sabe que 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, ele sabe de cada tribo que é, ele sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. Mas são judeus ascendentes já de 2.000, 2.500 anos atrás, sabe sei lá quanto tempo. Rabi,
Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus, né, em primeiro lugar, e grato a você que tem nos acompanhado, assistiu o vídeo até aqui sobre esse tema, né, espinhoso, pessoas que têm pensamentos diferentes, já opiniões firmadas e não muda, mesmo que a Bíblia comprove, né, essa questão,
que existe somente um povo, que é a igreja do Senhor, que será arrebatada, e todos, independente de qual país seja, de qual nação seja, ele tem que aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ele é o único caminho, não há outro, tá? Mesmo que Deus tenha usado, né, esse povo, hebreus, judeus, israelense, né, hoje são israelenses, e tudo misturado, sabe, se misturou com alemães, enfim, com todos os povos na Europa, e também na Ásia, e também na África, certo? E hoje é Israel, o Estado de Israel, como é o Estado brasileiro, né? Eles têm que aceitar Cristo como Salvador, tá? Então essa é a minha opinião definitiva sobre esse assunto. Eu te agradeço por ter acompanhado até aqui, espero que tenha esclarecido alguma coisa e que você pesquise mais, que essa é a ideia, né? Te envolver, te despertar para você buscar conhecimento, tá bom? Isso aqui não é uma pregação, não é um curso teológico, tá certo? Nós estamos aqui interagindo, eu e você. Ok? Muito grato mesmo, que Deus abençoe você, a sua família, e continue nos seguindo, compartilhe o vídeo, eu sou muito grato a você. Então aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau!